Olá, seja bem-vindo ao canal Fluxo X. Hoje vamos comentar a matéria Cosan. Cosan 3 exige paciência para colher os frutos. Hora de investir? Do portal Exame Invest, que analisa a situação atual e as perspectivas futuras das ações da holding Cosan, uma das gigantes da infraestrutura e energia do Brasil. Sinta-se à vontade para deixar seus comentários com dúvidas ou compartilhar sua própria experiência como investidor. A troca de informações enriquece o conhecimento de toda a nossa comunidade. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo na estrutura da Cosan, entender por que suas ações sofreram uma queda tão expressiva e analisar os argumentos que apontam para uma possível recuperação. E para que você tenha uma noção clara do que está em jogo, saiba que um dos principais fatores que pressionam o preço da ação atualmente é o que o mercado chama de desconto de holding, que no caso da Cosan está próximo de 30%. Isso significa que, na teoria, o valor somado de todas as empresas que a Cosan controla é significativamente maior do que o valor que o mercado está pagando pela própria Cosan hoje. O ano de 2024 tem sido desafiador para os investidores da Cosan. A empresa, que é uma das maiores holdings do país, viu suas ações acumularem perdas de mais de 31% desde o mês de janeiro. Esse desempenho negativo acendeu um alerta no mercado, deixando muitos acionistas preocupados e potenciais investidores com um pé atrás, se perguntando se este é o momento de fugir do papel ou de aproveitar uma oportunidade de compra. Para entender o que está acontecendo, precisamos primeiro dissecar os resultados recentes da companhia. No segundo trimestre de 2024, a Cosan reportou um prejuízo líquido que disparou mais de 300%, chegando à impressionante marca de 904 milhões de reais. Esse número, por si só, já é capaz de assustar qualquer um. Junto a isso, outro indicador fundamental que o mercado olha com lupa, a alavancagem, também mostrou um sinal de atenção. A alavancagem, que mede a relação entre a dívida da empresa e sua capacidade de gerar caixa, atingiu o patamar de 3,4 vezes. Este foi um leve aumento em relação ao trimestre anterior, indicando que o endividamento da companhia continua sendo um ponto de grande sensibilidade para os analistas e investidores. Para completar o cenário, o EBITDA, o indicador que mede o resultado operacional da empresa, apresentou uma queda de 9% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Essa combinação de prejuízo elevado, aumento da alavancagem e queda no resultado operacional formou a tempestade perfeita que pressionou as cotações das ações da Cosan para baixo. O mercado financeiro muitas vezes age de forma implacável. Diante desses números, a reação foi uma aversão ao risco associado à Cosan. O foco do pessimismo se concentrou em dois pontos principais: o elevado endividamento da companhia e o desempenho de uma de suas principais subsidiárias, a Raízen, que tem um peso gigantesco dentro da estrutura do grupo. A Raízen, uma gigante na produção de etanol e açúcar, tem sido apontada por muitos como calcanhar de Aquiles do conglomerado. A empresa enfrenta seus próprios desafios, com níveis de alavancagem que ainda são considerados bastante elevados, o que naturalmente contamina a percepção de risco de sua controladora, a Cosan. Para se ter uma ideia do impacto, em apenas um mês, as ações da Raízen caíram cerca de 20% e no acumulado do ano, a queda já ultrapassa os 30%. Como a Cosan é a principal acionista, o desempenho ruim da Raízen afeta diretamente o valor da holding, criando um ciclo de desconfiança. Mas afinal, o que é uma holding? É fundamental entender esse conceito para compreender a tese de investimentos em Cosan. Uma holding é uma empresa que não produz nada diretamente, mas que controla outras empresas. Pense nela como uma grande empresa-mãe, cujo principal ativo são as participações acionárias em outras companhias, que são as que de fato operam no dia a dia. No caso da Cosan, debaixo de seu guarda-chuva
estão algumas das maiores empresas do Brasil em seus respectivos setores. Além da já mencionada Raízen, que atua no setor de energia renovável e distribuição de combustíveis, a Cosan controla a Rumo, a maior operadora de ferrovias do país, e a Compass, uma gigante no setor de gás natural. Essa estrutura diversificada é, em tese, uma grande força. A Cosan atua em setores estratégicos e vitais para a economia brasileira: energia, logística e infraestrutura. No entanto, essa mesma estrutura complexa também cria desafios, como o já citado desconto de holding. O desconto de holding acontece porque o mercado tende a avaliar uma empresa controladora por um valor inferior à soma do valor de mercado de todas as empresas que ela controla. Isso ocorre por diversas razões: custos da própria holding, possíveis ineficiências na alocação de capital e a percepção de que existe uma camada extra de gestão e risco entre o investidor e os ativos operacionais. No caso da Cosan, analistas estimam que esse desconto esteja na casa dos 30%. Isso abre uma janela de oportunidade para o investidor, que acredita que no longo prazo esse desconto pode diminuir ou até mesmo desaparecer, o que levaria a uma valorização expressiva das ações da holding. Diante de um mar de notícias difíceis, a pergunta que fica é: a ação da Cosan oferece uma oportunidade de compra ou o melhor a se fazer é ficar de fora? Segundo analistas de mercado, como os da Empiricus Research, apesar dos resultados do segundo trimestre terem sido melhores do que o esperado em alguns aspectos, o mercado optou por focar nos pontos negativos. A analista Larissa Quaresma, por exemplo, defende que, embora o cenário atual não seja o melhor para a holding, existem projeções positivas para o papel. A tese de investimento se baseia na ideia de que a empresa possui gatilhos importantes que podem destravar valor e melhorar a percepção de risco do mercado nos próximos meses. O principal argumento a favor da Cosan neste momento é a perspectiva de desalavancagem. A empresa está trabalhando ativamente para reduzir seu endividamento. Uma das estratégias para isso é a venda de ativos, que pode levantar entre 1 a 2 bilhões de reais nos próximos 12 meses. Uma injeção de capital dessa magnitude no caixa da empresa teria um efeito imediato na redução da dívida, o que poderia levar o mercado a reavaliar o risco da companhia e, consequentemente, o preço de suas ações. A gestão da dívida é, portanto, a principal missão da Cosan no curto e médio prazo. Outro pilar da tese otimista é a reestruturação da Raízen. Embora seja vista hoje como ponto fraco, a empresa está passando por um processo de turnaround, ou seja, uma grande reestruturação interna. Estão sendo tomadas medidas para diminuir despesas gerais e administrativas, otimizar os investimentos e reduzir a queima de caixa operacional. Na visão dos analistas, embora ainda haja um longo caminho a ser percorrido, a direção da reestruturação da Raízen está correta. À medida que os resultados dessa reestruturação começarem a aparecer nos balanços, a tendência é que isso impacte positivamente a Cosan. Uma melhora operacional na Raízen significa melhores resultados consolidados para a holding e uma diminuição da percepção de risco do conglomerado como um todo. Portanto, a aposta em Cosan é uma aposta de que a gestão da empresa será bem-sucedida em duas frentes principais: reduzir o endividamento da holding e concluir com sucesso a reestruturação de sua principal subsidiária. Se esses dois eventos se concretizarem, o potencial de valorização é considerável. A equipe de análise da Empiricus Research defende que quem investir nos preços atuais de Cosan pode se beneficiar de um cenário bastante positivo. Eles calculam que, negociando a um desconto de holding próximo de 30% e com os gatilhos de desalavancagem em andamento, a ação tem espaço para saltar até quase 70%.
Esse cálculo é baseado em um preço justo estabelecido pela casa de análise que considera a soma das partes e a expectativa de melhora nos fundamentos da companhia. É uma projeção ousada, que exige que os planos da empresa se concretizem. Por isso, o investimento em Cosan exige o que o título da matéria original destaca: paciência para colher os frutos. É fundamental que o investidor entenda que Cosan não é uma ação para ganhos rápidos. Trata-se de um investimento que exige resiliência e uma visão de longo prazo. O investidor precisa estar ciente dos riscos envolvidos, principalmente o risco de execução, ou seja, o risco de que a empresa não consiga vender seus ativos no tempo ou pelo preço esperado, ou que a reestruturação da Raizen demore mais do que o previsto para gerar resultados. Por ser uma ação que envolve um grau de risco mais elevado e uma complexidade maior, os analistas recomendam que o investidor não concentre todo o seu portfólio em Cosan. A diversificação é a chave para mitigar os riscos. Pensando nisso, a recomendação é que a Cosan faça parte de uma carteira diversificada, com outras ações de diferentes setores. Uma carteira bem montada deve incluir empresas com bons fundamentos, preços de entrada atraentes e gatilhos claros de valorização. Os analistas sugerem combinar o investimento em Cosan com ações de setores como energia elétrica, saneamento, commodities, varejo e financeiro, por exemplo. Dessa forma, o investidor pode se beneficiar do potencial de alta da Cosan, ao mesmo tempo em que se protege com ativos mais estáveis e com dinâmicas de mercado diferentes. Se a tese de Cosan se provar correta, o ganho pode ser expressivo. Se algo der errado no caminho, as perdas são amortecidas pelo desempenho dos outros ativos da carteira. Vamos aprofundar um pouco mais em cada um dos negócios da Cosan para entender as engrenagens que movem essa gigante. A Rumo, por exemplo, é a espinha dorsal da logística do agronegócio brasileiro. Suas ferrovias transportam a safra de grãos do interior do país para os portos, sendo um ativo de infraestrutura insubstituível. O negócio da Rumo é caracterizado por concessões de longo prazo, o que lhe confere uma grande previsibilidade de receita. No entanto, é também um negócio que exige investimentos massivos e constantes na manutenção e expansão da malha ferroviária. Isso significa que a Rumo também opera com um nível de endividamento relevante, algo que o investidor precisa monitorar. A Compass Gás e Energia, por sua vez, representa o lado mais estável e defensivo do portfólio da Cosan. Através da Comgás, ela detém a concessão para a distribuição de gás natural em uma das áreas mais ricas do país, o estado de São Paulo. É um negócio regulado, com tarifas definidas pela agência reguladora, o que garante um fluxo de caixa mais previsível e menos volátil que os negócios de commodities. A Compass tem planos ambiciosos de expansão, buscando liderar a abertura do mercado de gás no Brasil. Seus projetos de infraestrutura, como terminais de regaseificação, podem destravar um enorme potencial de crescimento no futuro, mas também exigem capital intensivo no presente. E voltamos à Raizen, a peça mais complexa e volátil desse quebra-cabeça. A empresa é uma joint venture entre a Cosan e a Shell, uma das maiores petroleiras do mundo. Essa parceria confere à Raizen uma expertise global e uma marca de peso em sua rede de postos de combustíveis. O negócio da Raizen é dividido em várias áreas. A primeira é a de renováveis, que envolve a produção de açúcar e etanol a partir da cana-de-açúcar. Essa área é altamente exposta à volatilidade dos preços das commodities no mercado internacional e também às condições climáticas que afetam a safra. Outra área crucial é a de marketing e serviços, que engloba a vasta rede de postos de combustíveis com a bandeira Shell. É um negócio de varejo, com margens mais apertadas, mas com um volume gigantesco de vendas. O desempenho aqui depende do aquecimento da economia e do consumo das famílias. O grande trunfo e também o grande desafio da Raizen para o futuro está no etanol de segunda geração, conhecido como E2G. Trata-se de uma tecnologia inovadora que permite produzir etanol a partir do bagaço e da palha da cana,
resíduos que antes eram subutilizados. O E2G tem uma pegada de carbono muito menor e pode ser vendido a preços mais altos em mercados que exigem combustíveis mais limpos. A Raízen é pioneira e líder mundial nessa tecnologia. A construção de novas plantas de E2G é o principal vetor de crescimento da empresa, mas também a principal fonte de seus investimentos e de seu endividamento atual. A aposta é que, uma vez que essas plantas estejam operando em plena capacidade, elas gerarão um caixa robusto que ajudará a empresa a reduzir sua dívida e a remunerar seus acionistas. O sucesso do plano de E2G é, portanto, um dos principais gatilhos não apenas para a Raízen, mas para a própria Cosan. Se a Raízen conseguir entregar essa promessa de crescimento, a percepção de risco sobre a empresa mudará drasticamente e o valor de suas ações, e por consequência, das ações da Cosan, poderá se beneficiar enormemente. A complexidade do investimento em Cosan reside justamente em analisar todas essas peças em conjunto. O investidor precisa ter uma visão sobre o futuro do agronegócio para entender a Rumo, sobre o mercado de gás para entender a Compass e sobre o setor de energia e combustíveis para entender a Raízen. Além disso, é preciso analisar a estratégia da própria holding Cosan, sua capacidade de alocar capital entre as subsidiárias, de gerenciar a dívida consolidada e de destravar o valor oculto pelo desconto de holding. É um trabalho de análise profundo, que vai muito além de olhar apenas a cotação da ação no dia a dia. A questão do endividamento é central. Uma empresa alavancada é como um carro de corrida. Pode andar muito rápido quando as coisas vão bem, mas qualquer erro ou imprevisto na pista pode levar a um acidente grave. O mercado financeiro sabe disso e, em momentos de incerteza econômica, tende a penalizar empresas mais endividadas, exigindo um prêmio de risco maior para investir nelas. É exatamente isso que está acontecendo com a Cosan. O mercado está precificando um risco maior devido à sua alavancagem. A missão da gestão da empresa é provar ao mercado que tem um plano crível e executável para reduzir esse risco. A venda de ativos e a melhora operacional da Raízen são as ferramentas para isso. Para o investidor pessoa física, pode ser desafiador acompanhar todos esses detalhes. Por isso, é importante se basear em análises de casas de pesquisa independentes e entender a fundo a tese de investimento antes de tomar qualquer decisão. Não se deve investir em Cosan apenas porque a ação caiu muito e parece barata. É preciso entender os motivos da queda e os fatores que podem levar à sua recuperação. O investimento em Cosan é um voto de confiança na capacidade de execução de sua equipe de gestão, liderada pelo empresário Rubens Ometo. É uma aposta na recuperação da economia brasileira, que impulsionaria os negócios de logística e combustíveis, e na transição energética global, que favorece os biocombustíveis produzidos pela Raízen. É uma jornada que, como vimos, promete ser longa e com possíveis turbulências no caminho. A paciência será a maior virtude do investidor que decidir embarcar nesta tese. Os frutos, caso venham, podem ser muito recompensadores, mas a colheita não será imediata. Em resumo, a situação da Cosan é um caso clássico de investimento de valor com risco elevado. De um lado, temos uma empresa com ativos de altíssima qualidade em setores estratégicos, negociando com um desconto substancial em relação ao valor intrínseco de seus negócios. Do outro, temos um endividamento que exige atenção e uma subsidiária importante passando por um processo de reestruturação complexo. A decisão de investir ou não dependerá do perfil de cada investidor. Para o investidor mais conservador, que busca segurança e dividendos constantes, talvez existam opções mais adequadas na bolsa. Para o investidor com maior apetite a risco e com um horizonte de tempo mais longo, que busca um potencial de valorização mais expressivo, a Cosan pode se apresentar como uma oportunidade única. A chave é a informação. Estude a empresa, entenda seus negócios, acompanhe seus resultados trimestrais e, principalmente, diversifique seus investimentos. O caminho para a construção de patrimônio no mercado de ações é uma maratona, não uma corrida de 100 metros.
E a Cosan é, sem dúvida, um dos trechos mais desafiadores e potencialmente recompensadores dessa maratona. Agradeço pela sua audiência. Explore os outros vídeos do nosso canal para continuar se aprofundando no universo dos investimentos e do mercado financeiro.